Saiu no New York Post uma reportagem muito curiosa sobre os 10 mitos ditos pelos experts, pelos especialistas da Covid, que agora a gente sabe que é mentira, né? Agora a gente sabe não, meu filho. Eu já sabia desde 2020. Eu falei tudo isso em 2020. Aliás, não só eu, como várias outras pessoas, apontamos que isso tudo era lorota, que nunca teve a ver com ciência, essa parada, né? Agora, vamos dar uma olhada na lista aqui, que é impressionante realmente, né? O primeiro mito: a imunidade natural oferece pouca proteção comparada com a imunidade da vacina. Isso é uma idiotice completa, que só um tapado completo poderia acreditar nisso. A vacina, ela cria alguma imunidade. O objetivo da vacina é criar uma imunidade similar aquela que a pessoa tem quando pega a doença, de forma que, justamente quando ela pegar a doença, o anticorpo já está ali, já age mais rápido, evita os piores danos da doença, ou até torna a pessoa imune à doença, né? É lógico, quando o vírus natural, quando você pega a doença, o seu corpo gera anticorpos para várias proteínas do vírus. A vacina, eles fizeram um negócio, principalmente a vacina de RNA, em que você tinha ali algumas proteínas do vírus que eram reproduzidas, então você gerava imunidade àquelas proteínas. Isso facilitou muito a mutação do vírus, porque bastava ele mudar essa proteína que agora ele podia infectar de novo a pessoa que estava vacinada sem nenhuma diferença. Então não, ao contrário, você ter a doença te dá uma imunidade muito maior do que você ser vacinado no final das contas, né? E ela fez aqui fala sobre a Lancet, que fez um estudo com 65, fez um mega estudo, né, um meta estudo sobre, vendo 65 maiores estudos em 19 países sobre a imunidade natural, e concluíram que a imunidade natural é no mínimo tão efetiva quanto a da vacina, mas na verdade é muito mais efetiva que a da vacina, né? Ou seja, sempre houve essa informação. Os dados científicos estiveram aí o tempo todo, né? Mas, apesar de você sempre saber disso, se você falasse no Facebook que a imunidade natural, que você pegar a doença, te protege tanto quanto você ser vacinado, você era banido, era chamado de fake news. Olha o absurdo que se chegou nesse caso. Eram coisas que já eram sabidas. Por quê? Essa é a primeira infecção nossa com a Covid? Mas a gente já teve infecção, já teve epidemias no mundo em vários outros vírus, e isso é conhecido, isso é um fato conhecido, né? A outra coisa também que desde o início todo mundo fala: máscaras não servem para nada, lorota, não serve para nada, é só o efeito psicológico de você estar com uma máscara, né? O pessoal mostrou aqui a Cochrane Reviews são considerados os mais pertinentes e avaliações mais duras, né, de evidência na medicina, né? E um feito publicado recentemente descobriu que máscaras não têm impacto significativo na Covid. A gente falou desse estudo aqui. O cara chegou à conclusão de que no máximo a N95, que é aquela máscara mais fuderosa, no mínimo é 1, 2% de diferença que faz. A máscara de pano, aquela máscara cirúrgica mais comum, é zero, não faz nenhuma diferença aquilo. E não tem esse papo de, não evita você pegar, evita você transmitir para outras pessoas. Porra nenhuma, não faz diferença nenhuma no final das contas. Por que isso? Pelo motivo óbvio que eu já expliquei, e já explicava isso desde lá de março do ano passado, que o vírus é microscópico, ele passa pelos buraquinhos da máscara muito fácil. Aí vem o pessoal falando: não, mas e a gotícula? Você fala, sai a gotícula da sua boca, a gotícula é pesada. A gotícula também é impedida pela máscara, mas essa mesma gotícula, se você não tiver com máscara, ela cai no chão, porque ela é pesada. A menos que você esteja falando na cara da pessoa, esteja beijando a pessoa, aquela gotícula vai cair e não vai contaminar ninguém também, né? Então, outra besteira: máscara não serviu para nada. Desinformação número 3. Fechamento de escolas reduziram a transmissão de Covid. De novo, a gente falou isso pra caramba. Não só não reduziu nada, como que eu falei, o custo dessa medida, essa foi a maior besteira de todas. De todas as medidas tomadas pelo governo por questão da pandemia, eu acho várias delas absurdas. Máscara é absurdo, obrigar a vacina é absurdo, a questão de lockdown é um absurdo completo, mas a mais danosa de todas foi tirar as crianças da escola. Isso foi um absurdo completo que vai impactar por gerações a sociedade, esse tipo de merda que foi feito na pandemia, né?
Aqui tem outra, miocardite da vacina é menos comum que aquela da infecção. Na verdade, segundo eles estão dizendo, existe sim uma chance maior de miocardite com a vacina. É um efeito temporário, não é um efeito grave, mas sim, ela é mais comum com a vacina do que com a doença. Pessoas jovens têm benefícios de um booster da vacina. E não. Aliás, eu diria que não tem benefício nenhum da vacina, pessoa jovem. Eles dizem aqui que os boosters... Booster é a dose de reforço da vacina, né? Então eles estão falando aqui o quê? Que vacinar você ganha vantagem, você tem uma vantagem. Isso é verdade. A pessoa jovem, ela, por mais que o vírus já tenha mutado, que aquela vacina seja para um vírus que não existe mais, mas no final das contas, o fato de você treinar o seu sistema imunológico por uma proteína parecida com a do vírus já ajuda o seu sistema imunológico a combater o próprio vírus em si. Mas aí o que eles colocam é, os boosters diminuíram hospitalizações apenas em pessoas de mais idade e de alto risco, pessoas que já tinham comorbidade. Isso é outra coisa, eu acho que é mais do que isso. As vacinas como um todo, toda a preocupação dessa doença tinha que ser em cima dessas pessoas. A população em geral nunca esteve em risco. Quem está em risco é o pessoal de grupo de risco, né? Essa aqui é ótima. Obrigação de vacina, né? Vaccine mandates aumentam as taxas de vacinação. Não, não aumentam. Você só diminui a liberdade das pessoas, só ferra a vida das pessoas. Na verdade, ninguém vai se vacinar porque é obrigado a isso, né? Da origem do vírus. Essa daqui, pô, nem considero, mas isso aqui já tá tão óbvio desde o início, isso, que realmente... Desinformação número 8. Era importante obter uma segunda dose de vacina 3 ou 4 semanas depois da primeira dose. A data foi clara na saída de 2021, que apenas meses depois da vacina ter saído, que o espaçamento da vacina devia ser de 3 meses, reduzia complicações e aumentava a imunidade. Ou seja, eles queriam fazer a segunda dose só 3 ou 4 semanas depois da primeira dose, estava errado. O correto seria 3 meses de espaçamento entre as doses, né? Desinformação número 9. Data natal vacina bivalente, que aliás tá chegando no Brasil agora, vocês estão ligados disso, né? Eles já estão começando a vacinar aqui no Brasil agora com a vacina chamada bivalente. A data seria crystal clear, seria absolutamente clara, né? E não, no momento não teve nenhum teste randomizado capaz de dizer que essa vacina bivalente tenha alguma utilidade no final das contas. No entanto, aqui no Brasil já tem um monte de gente sendo vacinada nisso daí. Boa sorte ao pessoal. Desinformação número 10. 1 em cada 5 pessoas pega a chamada long covid. E o Centro de Prevenção diz que não. Nos Estados diz que foi isso, né, que foi 20%. 1 em cada 5 tinha um caso de long covid, que é a covid que ficava por meses e meses e coisa e tal. Mas um estudo lá na Inglaterra diz que apenas 3% dos casos de covid tinham sintomas residuais depois de 12 semanas. O que explica essa disparidade é que, na verdade, o sintoma que eles diziam era fadiga e coisa. Ou seja, na verdade, não é porque a pessoa estava doente, comia pouco, comia mal e coisa e tal. Ou seja, não era doença. Nem havia essa covid longa. Isso aí era o pessoal inventando o problema, né? Ou seja, impressionante a quantidade de desinformação que foi espalhada pelos chamados especialistas da Covid durante a pandemia. E digo mais, né? Tá faltando coisa aqui. Tá faltando derrubar o mito do lockdown, que nunca serviu para nada também. Tinha que estar nessa lista aqui, muito importante. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.